Meus irmãos, hoje estamos fazendo 507 anos da Reforma Protestante. Antes de trazer palavras em relação a isso, eu quero mostrar um vídeo curto para vocês e na sequência vamos falar sobre a Reforma Protestante, 507 anos hoje. Resumo da Reforma. O mundo passava por uma época sombria. A Bíblia era restrita somente a papas, padres, que guiavam o povo segundo suas próprias ideias. A salvação era vendida, as chamadas indulgências. Mas em 6 de julho de 1415, o Concílio de Constança assistia uma fogueira queimando. No meio dela estava John Huss, um pregador alemão que fora ateado no fogo por pregar a sã doutrina. Huss, seu nome, significa ganso. E nos seus últimos minutos de vida, Huss soltou uma profecia, dizendo: hoje podem matar um ganso, mas daqui a 100 anos Deus levantará um cisne, o qual não poderão queimar. Em 1517, Martinho Lutero pregou na porta da igreja de Wittenberg as suas 95 teses, que começaram a Reforma Protestante. O cisne se levantou e ninguém pôde queimá-lo. As teses de Lutero foram uma ruptura com a igreja católica. Ele combatia as indulgências, porque ao ler a Bíblia percebeu que não se pode comparar a salvação. É um dom de Deus e o justo viverá pela fé. Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, para o povo ter acesso ao conhecimento, e assim mostrar claramente que Jesus diz: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes essas coisas dos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Hoje podemos dizer: não é indulgência, é sola gratia que salva. Não é a obra, é sola fide. Não é tradição nem magistério, é sola escritura. Não é para se ajoelhar, para orar para imagem feitas por homens, porque sola deu glória. Não é Maria, nenhum outro santo, é sola Cristo. Por causa da reforma você tem acesso à palavra de Deus e você pode conhecer a Ele. E hoje a reforma acontece todo dia no seu coração. A Reforma Protestante se deu por meio de Martinho Lutero. E Martinho Lutero foi um católico, né, um padre, alguém que começou a fazer teologia. E quando ele teve acesso às escrituras, porque nem era todo mundo que tinha acesso às escrituras, ele começou a ler Romanos, ali do capítulo 1, do versículo 17, que o justo viverá pela fé. Então ele teve um choque de realidade quando ele leu esse versículo e começou a lidar com toda a doutrina que a Igreja Católica fez por meio das tradições e não pelas escrituras. Então, a Igreja Católica colocava mediação, por exemplo, por meio de Maria, oração a Maria, interceder para que a pessoa possa ser alcançada, por meio dos santos, quando o próprio Senhor Jesus diz na palavra de Deus que Ele é o caminho, Ele é a vida e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Então Jesus, Ele é o caminho da salvação. Diferente que a Igreja Católica meio que terceiriza outros caminhos por meio dos santos e, como falei, de Maria. Nós protestantes não excluímos Maria, mas não colocamos Maria como mediadora, ou como uma divindade, ou que devemos orar por Maria. Reconhecemos o papel fundamental da história que ela teve de ser a mãe do nosso Senhor. Cuidou dele, né? Preparou ele até para a missão que ele tinha para a morte de cruz e pagar pelo nosso preço. Ou seja, quem morreu na cruz não foi Maria, não foi os santos, foi Jesus Cristo. Paulo diz isso na carta aos Coríntios. Por acaso foi Paulo que morreu em morte de cruz? Então, irmãos, eu acho que Martinho Lutero começou a ver essas coisas e aí teve esse choque aí. Eu teria a mesma forma. Porque é a mesma coisa, um médico passa uma receita para você, você vai seguir o que o médico passou ali. Tá, você não pode descartar algumas ervas ou qualquer outra coisa, mas você não pode alterar a medicação ou aquilo que está escrito por meio do médico. A mesma coisa as escrituras. A tradição católica não pode estar acima das escrituras. As escrituras é o fundamento para a vida do cristão. Não teria lógica. Para nós protestantes, a palavra de Deus é o nosso fundamento, mas não excluímos tradições. Mas não levamos a sério tradições que venham desconstruir os princípios bíblicos, né? Então, não reconhecemos Maria como mediadora porque não está escrito na palavra de Deus. Ela teve o seu papel, amamos ela, reconhecemos ela, mas ela não é uma divindade e não devemos orar a ela ou que ela venha a ser algum tipo de intermédio para a salvação. Jesus Cristo que é. E nem os santos também, de forma alguma, e não devemos orar aos santos. Santos teve seus papéis fundamentais nas Escrituras, como os apóstolos, a doutrina que seguimos ali por meio das Escrituras, mas não devemos orar aos apóstolos. Como Paulo diz, foi Paulo que morreu em morte de cruz? Não, foi Jesus Cristo.
Então, esse é um dos motivos que nós protestantes só focamos em Jesus Cristo como nosso Senhor, Salvador e mediador a Deus. Então, tem muitas outras coisas dentro da Igreja Católica que vai em choque com as Escrituras. Por exemplo, Jesus fez o batismo nas águas ali com João Batista aos 30 anos. Então, seguimos essa linha de batismo. Só que a Igreja Católica alterou essa forma de batismo para os bebês. E depois ali você faz outras coisas no princípio católico, mas vai contra as Escrituras. Então, tem muita coisa que não bate, meus irmãos. É que nem a questão pela questão mesmo dos sacramentos. Os sacramentos católicos é como se fosse uma espécie de empecilho de você ser salvo pela graça ou justificado pela graça de Deus. E para nós protestantes, o sacramento ele está voltado ao batismo, né? A confissão pública de fé em Cristo, e ao mesmo tempo pela Santa Ceia que fazemos. Então temos os sacramentos nessa direção, não como os católicos fazem, que envolve um processo ali para você implicar buscar sua salvação. Por isso que em Efésios capítulo 2, do versículo 8 e 9, vai dizer o seguinte: vós sois salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, a salvação é um dom de Deus. Então não pode existir um empecilho para que a pessoa venha a ser salva. Somos salvos pela graça. E a graça de Deus não está limitada a uma instituição ou a um grupo religioso. Porque, nós protestantes, ou pelo menos os protestantes que realmente são bíblicos, reconhecemos que existe salvação até fora das instituições cristãs. Ou seja, a graça de Deus não está limitada a uma instituição, a um lugar, a uma pessoa. Se a pessoa tiver uma confissão de fé pública a Cristo, se ela entregar sua vida para Jesus, ela pode ser alcançada pela graça de Deus. E ali, como tratamos na teologia, existe a primeira obra da graça, que é a salvação, justificação, adoção como filhos de Deus. E a segunda obra da graça, que é o batismo com o Espírito Santo, que é a capacitação do Santo a entrar no processo de santidade movida pelo Espírito Santo de Deus. E quando a gente também ganha dons do Espírito Santo e frutos, que é a evidência que a pessoa nasceu de novo, né? Então, toda a nossa teologia ela é voltada ao conceito bíblico. A teologia da Igreja Católica ela é movida à tradição feita pelos homens. Então, existiu muita coisa que entrou na Igreja Católica até ali na parte do romanismo, né? Ou como por meio de Constantino, que por meio dele ele venceu uma guerra como uma certeza que ele teve uma visão de Deus ali no céu, representando que ele tinha se convertido ao cristianismo. Ele reconheceu a fé cristã como a fé central ali do Império Romano. Só que o romanismo acabou entrando dentro da igreja, porque até antes dele se converter, você não viu nada de santos ou estátuas ou detalhes que envolviam o romanismo dentro da fé cristã. Então até antes disso não existia. Então nós protestantes começamos a olhar isso e disse, não, isso não está certo, porque vai contra as escrituras para não fazer nenhum tipo de escultura, né? Porque Deus ele é espírito. Então tem muitas coisas que eu poderia estar traçando aqui com vocês, mas estou trazendo assim os pontos do porquê que a gente que é protestante discorda das doutrinas que envolvem tradição, e a tradição se misturou ali com o romanismo. Então tem muita coisa que não vem do fundamento bíblico dos apóstolos, mas sim do romanismo que foi infiltrado dentro da Igreja Católica e que houve uma influência em sua doutrina, que foi o que praticamente Martinho Lutero viu e disse, não está certo não, está tudo errado. Então envolve atos de idolatria. Idolatria, meus irmãos, é muito mais extensa. Até para nós protestantes também envolve idolatria, às vezes, se você não vigiar, de ter com o seu pastor, ou com o seu marido, ou com o seu carro, ou com o dinheiro. Idolatria não é só os santos da Igreja Católica, tá? Envolve muito mais do que só isso. Mas
quem é católico também tem que vigiar para não ter idolatria com os santos de barro ali, porque ali não é Deus, né? E o nosso foco de adoração em espírito é somente a Jesus Cristo. Então, Martinho Lutero viu esses desmandos aí e, gente, precisamos reconhecer. Houve muitos erros por parte da Igreja Católica. E eu, como protestante, não vou dizer que não há erros também do meio protestante, tem muitos. Mas devemos ser humildes e reconhecer que nós, como igreja, erramos em muitas áreas e precisamos nos corrigir à luz das Escrituras, não da tradição. Então, o que eu fico muito triste com muitos católicos, hoje, como eu sou protestante, eu não sou salvo porque eu não estou dentro da instituição católica. Sendo que um dia, sim, eu já fiz o catecismo. Aqui uma foto, ó, pra você ver. Eu já fiz o catecismo quando tinha 11 anos, mas depois disso nunca mais me envolvi com a Igreja Católica e nunca pisei numa protestante. Só vim pisar numa igreja protestante quando eu fiz 30 anos. E meio nesse processo, por várias questões da minha vida, rejeição, abuso, com uma pessoa do mesmo sexo, mais velho, meu pai não foi presente, um monte de coisa que me fizeram me entender e me compreender homossexual. E tudo começou a acontecer na minha vida. Só que quando eu saí de casa e vim viver minha vida aqui em São Paulo em 2010, eu recebi uma palavra que eu tinha um chamado, uma mulher na rua, que enquanto eu não vivesse meu chamado, nada daria certo. E daí, passei por muitas questões, né? Fui drag queen, rainha da parada gay, inclusive, aqui uma foto minha. E fazia shows, enfim. Só que segui com a minha vida como homossexual, trabalhei em grandes empresas, ganhava muito bem e tudo, só que tudo deu errado no fim. E eu me encontrei num momento que eu estava sozinho em casa e falei para Deus que eu estava cansado da vida que eu tinha e que entregava minha vida para Ele. E foi aí que eu senti meu corpo esquentar e formigar dos pés à cabeça. Foi daí que foi uma ação sobrenatural, porque eu nunca tinha sentido isso na minha vida. E aí adormeci. Quando foi no dia seguinte, eu senti uma paz, uma alegria, o mundo estava mais claro. Eu senti os frutos do Espírito Santo na minha vida, como paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, entre outros. E nesse processo eu escutei a voz de Deus falar de uma forma audível que eu tinha que deixar de viver como homossexual e viver o propósito que Ele tinha na minha vida. Basicamente isso. Foi quando eu me posicionei e cheguei a conhecer a igreja que eu congrego aqui em Campinas, que é a Nazareno Central. E uma chama no meu peito tomou e dizendo assim, batiza nas águas, que é o batismo do meio protestante. Então me posicionei, fiz aula de batismo e o dia do meu batismo foi o dia do orgulho gay de Campinas. Era eu descendo em direção para a igreja e todo mundo subindo para a parada. E a palavra de Deus vai dizer que devemos andar na contramão do mundo. Então, assim, eu me converti e renunciei ao padrão de vida que eu tive antes porque eu tive uma experiência de nascer de novo, ser uma nova criatura em Cristo, de ter sido batizado com o Espírito Santo. E nessa situação eu optei pela minha experiência, escutar o próprio Deus falar comigo que eu tinha que renunciar à vida que eu tinha e viver a direção que Ele tinha para mim, que era dentro de uma igreja protestante. E hoje curso teologia, estou no terceiro ano, já tem quase 6 anos que eu estou aí na fé. E isso para mim já é do meu passado, nunca caí, nunca retrocedi, não tenho vontade mais de viver o que eu vivia antes. Deus transformou meu coração ao ponto que hoje eu quero casar, ter uma esposa, ter filhos e tem promessa na minha vida nesse sentido que eu recebi da parte de Deus. E ganhei dons, frutos do Espírito Santo, ou seja, tudo que a palavra revela como alguém que nasce de novo aconteceu comigo, meus irmãos. E aí eu dou testemunho do Evangelho que transforma vidas, e eu fui alcançado pela graça de Deus, como diz em Efésios. Vós sois salvos pela graça. A graça entrou na minha vida quando eu estava dentro de casa, não foi na instituição. Não excluindo que você deva congregar e estar na sua igreja. Mas, como bom protestante que eu sou e não limito a graça de Deus, a graça de Deus pode alcançar o pecador onde ele estiver, basta ele entregar sua vida para Jesus e haver um arrependimento, né? Então, eu sei que existem alguns protestantes aí que às vezes dizem, o católico não vai ser salvo. Olha, muitos anos a igreja católica caminhou como igreja católica, então quer dizer que todo mundo ali vai ser condenado? Não. Como um bom protestante, eu não limito a graça de Deus em transformar o coração do ser humano para que ele venha a ser salvo. Então, tem alguns protestantes que dizem que só vão ser salvos se estiver na igreja deles.
eles estão sendo seita, estão sendo herege, porque é errado também dizer isso. A graça de Deus não está limitada a templos humanos, não excluindo que a gente deva congregar, que são coisas diferentes. Então, meus irmãos, eu estou dando um testemunho. A graça de Deus transformou a minha vida, só que eu sou protestante. E aí entra contra-choque com muitos católicos que diz que eu não sou salvo porque eu não estou dentro da instituição católica. Uma pessoa me perguntou na internet: ô padre, eu sou evangélica, eu estou errada? Eu disse: tá, claro que tá. Por que eu estou errada? Porque você não está na igreja que Jesus fundou. Jesus fundou uma igreja e essa igreja não é a sua. Quem foi que fundou a sua igreja? Foi um pastor. Então como é que eu vou dizer que uma igreja fundada pelos homens é a certa? É errada. E você corre o risco de ir para o inferno. Cuidado. Ninguém mais tem coragem de falar isso, né? Lá não tem Eucaristia. E se não tem Eucaristia, não tem Jesus, porque Jesus é Eucaristia. Jesus está aqui no sacrário. Na Bíblia dele está faltando 7 livros que Lutero teve a brilhante ideia de jogar fora. Quem é ele para jogar fora 7 livros da Bíblia? Então não adianta ter a Bíblia e não saber como usar. É como eu ter a farmácia e não saber qual remédio que eu tenho que tomar. Caminho para o céu é Santa Igreja Católica. Ou porque eu não estou adorando Maria, ou porque eu não me converti de verdade. Então quer dizer que quem me converteu foi quem? Foi Satanás? Que me fez pregar Jesus, arrependimento e santidade? E ainda pregar a verdade, que sim, a homossexualidade é um pecado, mas que existe graça na vida deles e que Deus transforma? Então, para alguém que era ignorante do mundo e viver como eu vivia e haver uma mudança de vida radical e pregar sobre Jesus, tu acha que isso foi o quê? Eu me senti crente e resolvi ser protestante e defender o protestantismo do nada. Meu Deus do céu. Irmãos, eu já recebi cada coisa de muito católico, viu? Então, isso seria um motivo hoje de eu não congregar numa igreja católica, de não ser católico, porque eu creio somente nas Escrituras. E muitas das doutrinas católicas vai contra a tudo o que eu acredito, o que eu vivo e o que eu leio nas Escrituras. Pois eu tive experiência com o próprio Deus, sim, de transformar minha vida, de escutar a voz de Deus falar comigo e de hoje dar testemunho e viver esse chamado dentro de uma igreja protestante. Então eu fico triste quando eu escuto católicos dizer que eu vou ser condenado ou qualquer outra pessoa que vai ser condenado porque não está dentro de uma instituição católica. E isso entristece meu coração e até o próprio Espírito Santo. Porque foi o Espírito de Deus que operou isso na minha vida, como milhares de outras pessoas que estão aí vivendo o milagre da parte de Deus, porque tiveram uma experiência com Jesus e conheceram da graça, que é algo dado por Deus de uma forma imerecida, né? Como diz Efésios. Então não tenha nada que eu possa fazer para que eu venha a ser alcançado pela graça de Deus. Só que quando você realmente é alcançado pela graça, a graça te leva às boas obras. Aí faz você ir para uma igreja, faz você congregar, faz parte de você estar no ministério, fazer a diferença, falar de Jesus para os outros, que aí entra os frutos do Espírito Santo. Então é basicamente isso. Eu quis dar o meu testemunho em cima da Reforma Protestante, porque eu sou protestante, eu sou de uma igreja que é fiel às Escrituras, né? A centralidade de Jesus, e eu não terceirizo isso com ninguém. Respeitando os santos, respeitando Maria, respeitando qualquer um outro. Mas o meu Senhor é Jesus Cristo, embora que reconheça que todos tiveram o seu papel. Como Paulo regou, outra pessoa também regou, ajudou, mas quem deu o crescimento, quem? Foi Deus. Então Deus não divide a sua glória com ninguém. Então é basicamente isso. Estou dando o meu testemunho. Estou glorificando a Deus pela Reforma Protestante, embora que existam muitas coisas hoje no meio protestante que a gente pode dizer que precisa haver uma correção também, mas é um dia muito importante para a gente e para a Palavra de Deus, porque ela foi exaltada. E é isso, meus irmãos. Espero que tenham gostado do vídeo, espero que de alguma forma esse vídeo fale ao seu coração. Você que seja católico, não fique triste com o meu posicionamento. Respeito muitos católicos, mas discordo muito das doutrinas. E a minha fonte de fé está ligada à palavra de Deus e não a doutrinas que possam ser criadas por homens e que podem querer desconstruir a palavra de Deus. E é exatamente isso. Deus abençoe.